Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceito de função. Especificamente hoje vamos falar de composição de funções. Tá? Então vamos primeiro definir, né, o que é uma função composta. Então olha só, dadas duas funções f e g, onde f é uma função de x em y e g uma função de z em w, tais que o contradomínio, ou seja, o y, contradomínio de f, está contido no domínio da g, ou seja, y está contido em z. Então, dadas essas duas funções com essa característica, a gente define o seguinte: a gente define a função composta de f e g como a seguinte função, a função g bola f de x em w, onde essa g bola f é exatamente a g da f de x para todo x no domínio da f. Tá? Então, o que nós temos a gente tem conjunto x, a gente tem conjunto y, que está contido em z, e temos conjunto w. Então, de x para y, nós temos a função f, certo? E de y, de z para w, a gente tem a função g. Então, o que a gente está definindo aqui, vir daqui para cá e daqui para cá, é equivalente a fazer caminho direto de x para w, onde a função que leva os elementos de x até w é essa função aqui. É essa função g bola f, onde a g bola f de x é exatamente a g da f de x. Ou seja, então a gente aplica a função g na imagem da função f, né, nas imagens. Então, por essa razão é que o nosso contradomínio da f tem que estar contido no domínio da g, uma vez que o conjunto imagem da função f é um subconjunto do nosso contradomínio, ou seja, um subconjunto de y. Então, por essa razão, a gente tem que ter essas condições. Então, esse caminho é equivalente a esse caminho direto. Existe uma função que leva os elementos de x direto até w. Essa função aqui é a função g bola f de x, que é exatamente a g da f de x. Tá certo? Bom, então vamos ver alguns exemplos, né, para ver como isso funciona. Então aqui, considera o seguinte: considera a função, as duas funções f e g de reais em reais, tais que o f de x é igual a x ao quadrado e o g de x é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Então, a gente tem essas duas funções. Bom, então, pelo que a gente viu, né, a g bola f de x, por definição, é a g da f de x. Certo? E a gente pode fazer essa composição uma vez que o contradomínio da f é exatamente igual ao domínio da g. Então, por essa razão que a gente pode fazer isso. Bom, então, a g da f de x, sendo que f de x é x ao quadrado, então vai ser a g de x ao quadrado. Certo? Então, substituindo aqui, eu vou ter 1 sobre x ao quadrado mais 1, logo, a função g bola f de x é exatamente igual a 1 sobre x à quarta mais 1. Certo? Bom, da mesma maneira que eu posso fazer a composição de f com g, eu também posso fazer a composição de g com f. Ou seja, eu também posso obter a expressão da f bola g de x. Por quê? Pela mesma razão, né? O contradomínio da g é exatamente igual ao domínio, está contido no domínio da f, né? Reais está contido em reais. Então, a gente pode fazer essa composição. Então, repara,
eu tenho que f bola g de x, por definição, é a f da g de x, ou seja, como a g de x é esse cara, então eu vou ter a f de 1 sobre x ao quadrado mais 1, perfeito? Então pega esse 1 sobre x ao quadrado mais 1 e substitui aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter, então, 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E elevando isso aqui ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser o quadrado primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, observando a g bola f de x e a f bola g de x, o que a gente obteve é que a f bola g de x é diferente da g bola f de x, certo? Então essa composição ela não é comutativa, né? Ou seja, se você inverte aqui, você não obtém a mesma coisa, certo? Então aqui já tem um contra-exemplo para isso, tá? Beleza? Então, vamos ver mais um exemplo, né, de como, dado uma composta e uma função, a gente obtém, né, a segunda função da nossa composição. Bem, nosso segundo exemplo, a gente tem o seguinte. A gente tem duas funções f e g de 0 aberto até mais infinito, em 0 aberto até mais infinito, tá? Onde a f de x é definida por x ao quadrado mais 1 sobre 3x ao quadrado, e a f bola g de x é definida por x mais 2 sobre 3. Então, dadas essas informações, o que a gente quer saber é a expressão, né, de g. Bom, então, vamos lá, né? Primeiro, por definição, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que a f bola g de x é igual a f da g de x, certo? Bom, só que a f de x está definida como x ao quadrado mais 1 sobre 3x ao quadrado. Então, aonde tem x aqui, eu vou substituir por g de x. Então, essa f da g de x é igual a g ao quadrado de x mais 1 sobre 3g ao quadrado de x. Só que isso aqui é exatamente igual a isso aqui, né, que foi dado no problema. Isso aqui é igual a x mais 2 sobre 3. Então, a gente encontrou isso. Como a gente está querendo a expressão, né, de g de x, então basta a gente, né, multiplicar cruzado aqui e isolar essa expressão de g de x. Então, isso aqui vai ficar como? Bom, de cara eu posso simplificar esse 3. Então, aqui vai ficar 1. Então, eu vou ter, para cá vai ficar g ao quadrado de x mais 1 igual a x vezes g ao quadrado de x. Não, nem precisa disso, na verdade, né? Senão vou ter que botar em evidência, não vai valer a pena. Então, vai ficar x mais 2 vezes o g ao quadrado de x, certo? Esse g ao quadrado passa para cá. Então, eu vou ter 1 igual a x mais 2 vezes o g ao quadrado de x menos o g ao quadrado de x. Então, como eu tenho g ao quadrado de x em ambas as parcelas, eu posso colocar em evidência. Então, isso aqui ficou g ao quadrado de x vezes x mais 2 menos 1, tudo isso igual a 1. Então, isso aqui ficou x mais 1, logo, o g ao quadrado de x é igual a 1 sobre x mais 1, certo?
Como ele garante na definição, né, que o contradomínio é sempre positivo, então a imagem da G também será sempre positiva, certo? Então, ao extrair essa raiz quadrada, não preciso me preocupar com o valor negativo dela, né? Porque na definição da função isso não faria sentido, isso não existe. Então, dessa forma, o que a gente acabou de encontrar foi que g de x, então, é igual a raiz de 1 sobre x mais 1. Então, dada a função f e dada a composta de g com f, a gente conseguiu encontrar a nossa expressão, né, para g de x. Certo? Bom, então, dessa maneira a gente resolveu a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.